Olá, sejam bem-vindos a essa escola interativa que será abordado o referencial curricular do Paraná, princípios, direitos e orientações do componente curricular de ciências. Esse referencial ele foi escrito de forma colaborativa, através de vários momentos, várias etapas. A primeira etapa dessa escrita teve a participação da equipe de redatores do Estado do Paraná, que são 2 representantes do CONSED, que é do Conselho Nacional de Secretários da Educação, e uma representante da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais da Educação. Num segundo momento, essa escrita contou com a participação de alguns colaboradores, como os docentes da rede municipal, alguns docentes de IES, técnicos pedagógicos do Departamento de Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação. Num terceiro momento, tivemos a participação de docente da UTF-PR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Ponta Grossa, como um leitor crítico. E nesse último momento, nessa última etapa, na etapa atual que nós nos encontramos, nós chegamos na consulta pública online desse referencial do componente da disciplina de ciências. Essa consulta ela vai estar disponível até o dia 12 de agosto e está disponível no portal da Secretaria de Educação. Na primeira etapa, nesse primeiro momento da escrita colaborativa do referencial, é apresentado aqui nessa tela a equipe de redatores. 2 redatores, como disse anteriormente, são do CONSED e uma redatora representa a Undime. Meu nome é Fabiano Villatore Ferreira, eu represento, então, o CONSED na participação da escrita desse documento. Olá, meu nome é Lilian, eu também represento o CONSED na escrita do documento e resido na cidade de Curitiba. Olá, professor Fabiano, professora Lilian, e mais perto sou a professora Maria Regina da Costa Esperandil, e representante do Programa de Apoio à Implementação da BNCC aqui no Paraná. Eu sou da cidade de Londrina. Bom, iniciando os nossos trabalhos de hoje, queremos levá-los a uma reflexão e discussão sobre este documento que está sendo elaborado, o Referencial Curricular do Paraná. Mas é com a sua contribuição que ele se tornará realidade. Isso por meio de todo esse processo de discussão coletiva, dos profissionais da educação, integrando várias ações, como neste momento. Quando iniciamos os estudos e a estruturação da organização do componente de ciências para compor um referencial, na sua versão preliminar, temos como documento normativo, como vocês estão observando aí na tela, a Base Nacional Comum Curricular. E recorremos a artigos científicos, que foram documentos que orientaram também a construção dessa versão preliminar do referencial. Recorremos a documentos nacionais, estaduais, municipais, diretrizes, currículos, propostas pedagógicas. Isso enriqueceu muito esse trabalho inicial. No próximo slide que vocês vão ver na tela, mostra como que está organizado o referencial curricular do componente de ciências. Ele tem um texto introdutório, e um organizador curricular, que é um quadro, do 1º ao 9º ano, onde temos as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. A organização do componente de ciências apresenta, nesse texto introdutório, as perspectivas da área de ciências, o ensino do componente curricular, a organização desse componente, dá destaque para a transição, o ensino e aprendizagem do componente de ciências e os direitos de aprendizagem específicos da área de ciências da natureza. E no organizador, apresentar a adequação aos conhecimentos essenciais com suas unidades temáticas, objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Na próxima tela, vamos fazer uma breve apresentação, vocês estão vendo aí, sobre o texto introdutório, que ele explicita brevemente sobre a formação integral do estudante, a contextualização, o letramento científico,
o ensino por investigação, as relações da ciência, tecnologia e sociedade, as unidades temáticas e os direitos de aprendizagem. Ainda nesta tela, né, no caminho de estudo e organização desta versão preliminar, muitos questionamentos surgiram, né? Um deles foi como organizar e fundamentar ações envolvendo a área de ciências da natureza no ensino fundamental, que pudesse contribuir com a formação integral desse estudante. Entendendo, assim, esta formação integral como a possibilidade do desenvolvimento desse estudante em várias dimensões, intelectual, física, emocional, social, cultural, sempre por meio de um trabalho integrado, envolvendo as diferentes áreas e suas linguagens, né? E tendo como foco a formação de um estudante participativo, que tenha acesso a esse conhecimento elaborado e possa, né, se posicionar de maneira crítica sobre situações do cotidiano. A área de ciências, né, da natureza, com todo o seu aporte teórico, ela contribui para consolidar essa formação integral do estudante. No próximo item, que é a contextualização do ensino de ciências, pensamos na importância, né, desta contextualização. E, para isso, a gente retomou algumas discussões de que é preciso considerar que o estudante já possui um repertório de conhecimentos acumulados, né, de sua vivência, e que a todo momento ele está interagindo com o meio, atuando assim, em diferentes situações. E, nesse sentido, a gente, né, relembramos a importância, né, de levar em consideração os diferentes contextos vivenciados pelo estudante. No texto introdutório também, ele discorre sobre o letramento científico, que vocês estão observando aí na tela. Esse letramento científico, na verdade, é a capacidade de compreender e interpretar o mundo, utilizando o conhecimento científico. E, dessa forma, ele possa se posicionar de maneira crítica diante dos impactos sociais e ambientais, dos avanços científicos e tecnológicos que vão surgindo ao longo da sua vida. Considerando, é claro, que esse caminho dele, né, durante esse processo, ele inicia na escola, esse próprio letramento científico, mas ele acompanha o estudante ao longo da sua vida. O próximo item, né, aí ligado ao letramento científico, é o ensino de ciências por investigação. Compreender, interpretar e se posicionar diante dessas situações no mundo, com base no conhecimento científico, possibilita, né, trazer para o contexto da sala de aula a abordagem do ensino de ciências por investigação. E isso permite promover, essa abordagem, ela permite promover aos estudantes entender e analisar o contexto vivenciado, né, por meio do estudo da realidade, né, onde ele vivencia, propor problemas, levantar hipóteses, coletar dados, sistematizar o conhecimento por meio de relato oral, escrito, elaborar conclusões e argumentos, desenvolver ações de intervenção na melhoria da qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental, né, e aplicar esses conhecimentos adquiridos por meio do processo investigativo. E tudo isso, né, leva ao quê? Ao entendimento das relações que se estabelecem entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Como o próprio documento, em seu texto introdutório, né, o referencial, apresenta, que a constante presença da ciência e tecnologia no cotidiano das pessoas vem interferindo até no modo como esses temas são abordados em diferentes espaços da sociedade. Com os avanços, né, do conhecimento científico e a influência da tecnologia no nosso dia a dia, é necessário que a escola oportunize uma formação que dê acesso a essa cultura científica, né, e possibilite ao cidadão refletir, discutir de maneira crítica sobre a produção, a construção social e a interferência da tecnologia no dia a dia. Ainda faz parte, né, do texto introdutório os direitos de aprendizagem específicos da área de ciências da natureza. Quem irá expor sobre um deles é o professor Fabiano. Eu gostaria que, nesse momento,
vocês tentassem se identificar durante a fala do professor Fabiano em qual direito de aprendizagem está presente a formação integral do estudante, a contextualização, o letramento científico, o ensino por investigação e as relações de ciência, tecnologia e sociedade. E depois, posteriormente, né, a fala do professor Fabiano, nós teremos a fala da professora Lilian sobre as unidades temáticas, né, e os objetivos, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. Então, conforme a gente está observando nessa tela, bem mencionado pela Maria Regina, a gente apresenta os direitos de aprendizagem específicos da área de ciências da natureza. Esses 8 direitos, eles são apresentados no documento da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, na sua página 322. O primeiro direito está relacionado a compreender as ciências da natureza como um empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Isso a gente sempre acaba trabalhando conversando com os professores e com os nossos alunos, que o conhecimento científico não é acabado, né? Ele não é ahistórico. Conforme vai passando os anos, os dias, a nossa vida, a nossa vivência, os conhecimentos eles são construídos diariamente, então não é finito, ele não é acabado. O segundo direito de aprendizagem está relacionado com compreender os conceitos fundamentais e as estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Então, se nós percebermos nesse segundo direito de aprendizagem, bem como foi mencionado pela professora Maria Regina, o aluno tem que ter esse entendimento, essa leitura de processos e práticas e procedimentos relacionados com a investigação científica e não deixando de lado questões tão pontuais, tão contemporâneas que estão acontecendo no nível global, né, no nível até local, como questões socioambientais. No terceiro direito de aprendizagem, o aluno tem o direito de analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital. E esse é um direito muito interessante porque ele traz a questão tecnológica, que nem sempre é trabalhado com esses alunos. Ele tem direito, no cotidiano são inventados, são criados, são elaborados vários aparatos tecnológicos, e o aluno, embora ele não tenha acesso de compra, ele não pode ter esse equipamento, mas ele tem que ter o conhecimento que ele existe. Qual é a utilidade para ele? Não que ele não seja detentor desse aparato, mas que ele pode afetar a sua vida enquanto indivíduo. Na próxima tela, a gente vai perceber na sequência o quarto direito de aprendizagem, que é avaliar as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo. Se nós percebermos, esse quarto direito, ele é muito atual. Hoje, são apresentados na nossa sociedade vários desafios, questões políticas, econômicas, sociais e ambientais. Isso está tão em voga, está tão relacionado no cotidiano do aluno, que ele tem esse direito, em sim, de avaliar essas implicações e discutir sobre elas. No nosso quinto direito de aprendizagem, o aluno vai construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais. Um direito tão importante que cada um tenha a sua opinião, o seu ponto de vista e respeitar a opinião do outro, claro, com base em conhecimentos científicos. O sexto direito de aprendizagem é utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação. Se nós percebermos, esse direito ele está relacionado com um direito que nós vimos anteriormente, que é o uso das tecnologias. Então, os aparatos tecnológicos estão presentes na nossa sociedade e eles devem ser, sim, utilizados em sala com os nossos alunos. O penúltimo direito de aprendizagem é conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro.
Se nós percebermos, também nesse direito de aprendizagem está relacionado com o respeito das ideias, o respeito do seu corpo a si próprio e o dos demais. E o último direito de aprendizagem é agir pessoal e coletivamente, com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos da ciência da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais. Então, se nós percebermos, todos esses 8 direitos de aprendizagem, eles estão relacionados com situações que acontecem no cotidiano desse aluno que está em toda a etapa do ensino fundamental e situações pungentes a todo momento de questões de ordem política, econômica, social, ambiental. E o aluno vai ter esse aporte, como disse a Maria Regina, dos conhecimentos das ciências da natureza para que ele tome uma posição, que ele tenha uma responsabilidade das ações que ele tenha com o espaço onde ele vive. E se nós percebermos, esses 8 direitos de aprendizagem, eles devem ser garantidos ao longo dos 9 anos do ensino fundamental. Não é num ano específico eu vou trabalhar um direito ou outro. Os 8 direitos devem ser, sim, trabalhados e respeitados ao longo do ensino fundamental. Na próxima tela, a professora Lilian vai conversar com vocês um pouquinho. Obrigada, Fabiano. Como o Fabiano e a professora Maria Regina falaram sobre o texto introdutório, né, o que está presente no nosso texto introdutório do nosso referencial para o componente de ciências, eu vou falar um pouquinho sobre o organizador curricular. Então, nós temos o organizador curricular, que contempla do 1º ao 9º ano. Então, nós temos, para cada ano, nós temos um quadro que organiza os conhecimentos para aquele ano. Então, todos, desde o 1º ao 9º ano, nós temos a mesma sequência, a unidade temática, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. As unidades temáticas são 3, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Estas unidades, elas estão na Base Nacional Comum Curricular. Então, nós utilizamos as mesmas unidades para a construção do nosso referencial. Tá? Na próxima tela, nós temos apenas um recorte de como ficaria um exemplo do 3º ano, recortando apenas uma das unidades temáticas. Então, eu peguei lá, vida e evolução. A unidade vida e evolução do 3º ano. Quais são os objetos de conhecimento que estão contemplados nesta unidade? Então, a gente tem lá, características e desenvolvimento dos animais, biodiversidade e ciclo de vida. Características e desenvolvimento dos animais é a escrita que está na Base Nacional Comum Curricular. A biodiversidade e o ciclo de vida que está uma escrita em vermelho para diferenciar é a nossa sugestão para este momento. Assim como nos objetivos de aprendizagem, nós temos ali os 3 primeiros objetivos, né? Por exemplo, lá, o objetivo que diz identificar as características sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, etc., dos animais mais comuns no ambiente próximo. Ele é um objetivo específico da base. O 2º e o 3º também, para esta unidade. Os demais, que estão com a escrita em vermelho, são sugestões para o nosso referencial. Então, são 3 unidades temáticas, né? Matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Desde o 1º ano ao 9º ano, as 3 estarão presentes, né? E cada unidade desta, ela contempla determinados conhecimentos. Então, por exemplo, ali na matéria e energia, será abordado as questões dos materiais, a transformação da matéria, as fontes de energia, os tipos diferentes de energia, conservação de energia. Já na vida e evolução, os conceitos estão mais voltados para os seres vivos, né? Também para a vida como um fenômeno social e natural, vai falar de processos evolutivos, vai falar da diversidade de formas de vida, fala também das questões ambientais, como que o homem modifica o meio ao qual ele está inserido.
E na parte de Terra-Universo, a gente vai abordar mais questões relacionadas à astronomia, a fenômenos naturais, a estudos do solo, ciclos biogeoquímicos, efeitos climáticos. Então, nesta unidade, a gente está focando mais as questões Terra e Universo, astronomia e as questões que acontecem na Terra mesmo, né? As 3 unidades, elas devem ser consideradas numa perspectiva de continuidade das aprendizagens, né? E a integração dos objetos de conhecimento deve acontecer sempre que possível dentro de cada ano, né? Então, se for possível que o professor trabalhe integrando as 3 unidades em um determinado momento, isso deve acontecer. A gente não deve pensar que vamos trabalhar apenas a unidade temática matéria e energia, isolada, depois vida e evolução, e na sequência Terra e Universo, que é a forma que vai aparecer dentro do organizador curricular. Mas sempre que possível, se for adequado, dá para fazer a articulação entre as 3 unidades. Futuramente, a professora Maria Regina vai abordar um pouquinho sobre essa articulação entre as unidades temáticas no mesmo ano. Na sequência, nós temos aqui o exemplo do organizador curricular do 5º ano, né, nossa versão preliminar, de como que ele ficou, como ele está no momento. Então, ali a primeira unidade temática matéria e energia, nós temos os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. Toda a escrita que está na cor preta, ela é específica da base. E toda a escrita que está na cor vermelha é a sugestão, né, do nosso referencial. Então, para o 5º ano, a gente está com o organizador curricular está um pouco mais longo, né? A gente acrescentou bastante objetivos de aprendizagem. Então, pode passar, Fabiana, na próxima tela. Então, a matéria e energia tem bastante conteúdo aí para ser abordado. Aí, depois, nós temos vida e evolução. Também foram acrescentados alguns objetivos de aprendizagem. Se vocês observarem, em alguns objetivos que são específicos da base, nós complementamos, que nós também podemos fazer essa complementação. Não é possível a gente retirar nenhum objetivo da base, mas a gente pode complementar, né? E Terra e Universo, também fizemos o acréscimo de alguns objetivos de aprendizagem. Na sequência, nós temos uma explicação do código alfanumérico, né? Se vocês perceberam, cada objetivo da base apresenta na sua descrição um código alfanumérico. Então, eu peguei um exemplo aqui, o código EF02CI07. Qual é o objetivo específico desse código? Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho da sombra projetada. Então, é um objetivo que está direcionado à unidade temática Terra e Universo. Como que a gente faz a leitura desse código? EF representa ensino fundamental. 02 é o 2º ano. CI, ciências. E 07 é o objetivo 7. Então, fazendo a interpretação do código, nós temos que, por esse critério, estamos nos referindo ao 7º objetivo de aprendizagem proposto em ciências para o 2º ano. No nosso referencial, além, por exemplo, para o 2º ano, nós temos 8 objetivos de aprendizagem. Além dos 8, né, nós construímos novos objetivos de aprendizagem. Porém, estes não possuem código alfanumérico. Obrigado, Liliana. Sequência nessa nossa próxima tela é uma continuação do que a professora Lilian explicou anteriormente, dos objetivos de aprendizagem. Então, o que esses objetivos eles têm como função? Para que eles servem?
Então, a gente percebe na apresentação dessa tela que ele expressa duas funções. A primeira é que eles expressam os conhecimentos essenciais que devem ser assegurados aos estudantes nos diferentes contextos escolares. Então, cada realidade onde esse aluno está estudando, onde a escola dele está inserida, a idade, a faixa etária desse aluno. E esses objetivos da aprendizagem, eles foram construídos de acordo com uma determinada estrutura. A professora Lília mostrou a estrutura de como localizar, como identificar esse objetivo. Então, nós mostramos um outro exemplo nessa tela para vocês. Vocês aprenderam anteriormente que EF03CI10 é o código alfanumérico. Quero ver se vocês aprenderam comigo. Vamos fazer a leitura? EF é ensino fundamental, 03 significa que ele é do terceiro ano, CI do componente curricular ciências, e o número 10 significa que é o 10º objetivo de aprendizagem do terceiro ano da disciplina, né, de ciências. Então, que objetivo é esse? Identificar os diferentes usos do solo, plantação e extração de materiais, dentre outras possibilidades, reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. Vocês percebem comigo que, como eu expliquei anteriormente, esse objetivo ele expressa conhecimentos essenciais que o aluno ou a aluna do terceiro ano devem aprender. E são assegurados. É o mínimo que ele deve aprender nesta etapa. Só que tem que levar em consideração o contexto aonde essa criança está inserida. Então, quais os solos da região onde ele vive são encontrados? Que tipos de plantações, de monocultura ou outras atividades são desenvolvidas na região dele? A faixa etária que essa criança apresenta. E no segundo item, ele é construído, esse objetivo, de acordo com uma determinada estrutura. Vocês vão perceber comigo que nós salientamos, né, nós destacamos de cor vermelha algumas situações. Então, todos os objetivos de aprendizagem, eles têm um verbo. Nesse caso, identificar. O verbo, ele explicita o processo cognitivo que a criança, que o estudante vai desenvolver, ou seja, ele vai identificar. Depois do verbo, nós também temos nessa estrutura de cada objetivo o complemento do verbo, que nesse caso é os diferentes usos do solo, as plantações e extrações de materiais, dentre outras possibilidades. O que esse complemento do verbo significa? Para que ele serve? Ele vai explicitar os objetivos do conhecimento mobilizado, ou seja, ele vai identificar. Mas o que ele vai identificar? Diferentes usos do solo. E por último, nós temos os modificadores do verbo. Então, a estrutura de cada objetivo é composta de 3 partes. Um verbo, um complemento de verbo e um modificador desse verbo. Nesse caso, o modificador é reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. Qual é a função desse modificador? Do verbo, ou né, do complemento do verbo? Ele vai explicitar o contexto ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. Então, é no modificador que ele vai entender as particularidades, as especificidades da onde ele está inserido como estudante. Então, na sequência, eu vou passar para a professora Maria Regina, que ela vai continuar a apresentação para vocês. Como o professor Fabiano e a professora Lilian apresentaram sobre o organizador curricular, a professora Lilian havia comentado que as 3 unidades temáticas, elas devem ser consideradas sobre a perspectiva de continuidade de aprendizagem, por meio de um trabalho integrado, né, com os objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. Na tela, vocês estão vendo um exemplo, né, que nós separamos para apresentar. É um exemplo do primeiro ano. O que seria essa articulação, esse trabalho integrado das unidades temáticas com seus objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem? Na tela vocês estão vendo a matéria e energia, a unidade temática vida e evolução, e terra e universo. Dentro da unidade temática matéria e energia, o objeto de conhecimento que selecionamos foi características dos materiais. Em seguida, corpo humano, né, para vida e evolução, e escalas do tempo para Terra e Universo. Eu vou
observar, né? Vocês podem observar, e o objeto de conhecimento, ele não precisa, quando eu estou trabalhando, por exemplo, para tentar esperar que o aluno realmente possa ser capaz de discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo ao longo do dia são necessários para a manutenção da saúde, eu posso trazer para esse trabalho, no meu planejamento, quando eu estiver planejando as minhas aulas de ciências, a unidade temática matéria e energia. Como? Que tipos de materiais estão presentes nos objetos que eu uso para fazer a higiene do meu corpo? Né? Então, essa higiene que eu faço aí ao longo do dia. Em que momentos, trazendo daí a unidade temática Terra e Universo, eu realizo, quais períodos diários eu realizo essa higiene do meu corpo? Nesse sentido, eu estou integrando, né, fazendo um trabalho integrado com essas 3 unidades, trazendo os objetos de conhecimento de cada uma delas e os objetivos de aprendizagem. Como disse a professora Lilian, eu não vou estar trabalhando sozinho, pegar os objetos de conhecimento de matéria e energia e trabalhar todo ele, sim, de uma forma integrada, sempre que possível. Às vezes eu não consigo integrar somente as 3 unidades, eu vou precisar integrar, eu posso integrar 2, né, e sempre que possível. E tem alguns conteúdos que às vezes não é possível, então eu vou trabalhar, vou planejar, atendendo, né, direcionando o aluno, né, o que o aluno precisa desenvolver apenas, de repente, para um único objetivo de aprendizagem. Mas sempre que possível, é importante essa integração, né, e que essa articulação, né, das unidades e dos seus objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem. No próximo slide, né, nós apresentamos aí todo o nosso o grupo, né, que participou junto com outros colaboradores, né, de todo o trabalho, né, do referencial dessa versão preliminar. Temos os nossos e-mails para contato, né, e eu gostaria de deixar aqui para vocês o convite, né, para que discutam o texto da BNCC, da versão preliminar do referencial curricular, por meio da consulta pública, né, e dessa forma possa colaborar para que este referencial seja enriquecido com sugestões e ideias, que essas ideias irão refletir, né, na elaboração de currículos e propostas pedagógicas, considerando as suas realidades, isto é, o cotidiano da escola, e a necessidade de assegurar aos estudantes as aprendizagens que serão definidas no documento final do referencial curricular do Paraná. Eu agradeço a atenção de todos, e fica aí o meu e-mail para qualquer contato, o que for necessário. Obrigada. Obrigado a você, Maria Regina. Eu vou passar agora para a professora Lilian fazer os agradecimentos dela. Obrigada, Fabiano. Eu deixo aqui também meu agradecimento e estamos à disposição, né, através do nosso e-mail, eu e o Fabiano, pelo Concede, a professora Maria Regina pela Undime, e também deixo o convite para que participem da consulta pública que está no portal Dia a Dia Educação. Obrigada. Perfeito, obrigado, professora Lilian. Então, eu também agradeço a participação de todos, nos deixamos à disposição e agradecemos que todos tenham assistido e ficamos para a próxima oportunidade.